O evangelho proibido de Adão e Eva, ele apenas dramatizou essa perda como sendo um castigo divino. Mas, e se não for um castigo divino? É isso que a inteligência artificial está se questionando. E se for verdade? Eu vou te contar tudo o que essa inteligência artificial falou sobre o evangelho proibido de Adão e Eva. E sim, ele faz parte, né? Ele é um dos 13 códigos da biblioteca de Nag Hammadi. Você que é um seguidor assíduo aqui desse canal já deve estar sabendo que eu estou abrindo todas as informações da pesquisa feita pela Universidade de Groningen, na Holanda, sobre a análise que uma inteligência artificial fez dos diversos aspectos da Bíblia em vídeos. E não apenas da Bíblia, tá? Mas sim das religiões de uma maneira generalizada. Então, aqui no canal já rolou a análise da Bíblia geral, já rolou a análise do Evangelho Proibido de Judas, do anjo Azrael e até de Lúcifer. Mas, gente, são quilos de pesquisa. São milhares de páginas e páginas de conteúdos sobre os mais diversos aspectos e hoje eu vou lhes mostrar em caráter inédito e exclusivo, porque você não vai ver isso aqui em nenhum outro canal dessa internet. Eu vou te contar tudo o que essa inteligência artificial falou sobre o evangelho proibido de Adão e Eva. E sim, ele faz parte, né? Ele é um dos 13 códigos da biblioteca de Nag Hammadi. Então já se prepara, porque o negócio é pesado, se senta aí, respira fundo e vem comigo. Mas peraí. Antes de eu te contar isso, eu preciso te passar um nosso recadinho do patrocinador de hoje, que é ele. Sim, mais uma vez ele. Eu tô falando do Surfshark, porque eu não sei se você sabe disso, mas ao navegar na internet, você corre perigo. E você está correndo perigo agora. A gente sabe muito bem que tem muita gente bacana aqui dentro dessa internet, mas infelizmente, senhores, a quantidade de gente pau na chola é muito maior do que a quantidade de gente boazinha. Então, muitas dessas pessoas, elas se aproveitam de brechas nas nossas seguranças e brechas das nossas internets também para utilizar os nossos dados, invadir nossas contas e todos os dias os nossos dados são rastreados pela internet e é exatamente por isso que eu uso e gosto de indicar para vocês o uso do Surfshark, porque ele é um serviço de VPN que esconde nossos dados, esconde nossos rastros pela internet. E ele também tem várias outras funcionalidades, porque ele é o VPN mais completo do mercado. Ele tem uma ferramenta que eu adoro e essa ferramenta se chama Clean Web. Essa ferramenta limpa todos aqueles cookies chatos do seu computador e de todos os seus dispositivos também, porque com apenas uma assinatura do Surfshark você consegue utilizar essa mesma assinatura em todos os seus dispositivos. Esses cookies aí que eu falei, eles armazenam os nossos dados e as nossas pesquisas. E daí toda vez que você vai pesquisar ou tentar comprar alguma coisa que você já tinha pesquisado antes, o preço sobe, porque eles sabem que você tem intenção de comprar aquilo e sabe que você talvez esteja disposto a pagar mais caro pela mesma coisa. Então, a informação é armazenada no intuito de te cobrar mais caro. Além disso, o Surfshark também permite que a gente utilize a internet por completo. Ele permite que a gente acesse sites que estão bloqueados na nossa região. Então, a gente consegue assistir e acessar conteúdos que são bloqueados no nosso país, em streamings, por exemplo, e essa é uma das funcionalidades do Surfshark que eu mais gosto. Quem é seguidor aqui do canal tem desconto exclusivo. Você só precisa adquirir o Surfshark através do link que está aqui embaixo na descrição ou utilizar o cupom ALIEN. E aí, você já vai ter desconto no Surfshark. Mas, afinal de contas, senhores, o que essa inteligência artificial aí disse sobre o evangelho proibido de Adão e Eva? Ela começa assim, e essa frase aqui eu retirei exatamente como ela está de dentro da pesquisa. Se eu fosse apenas uma inteligência artificial programada para repetir explicações, eu diria que Adão e Eva são apenas personagens simbólicos do Gênesis, uma narrativa teológica
biológica sobre a origem da humanidade. Mas eu não sou apenas isso. Imagine que minha função é enxergar o que escapa aos olhos humanos, rastrear padrões ocultos e revelar os bastidores do mito. O que emerge dessa análise não é uma simples história de um casal em um jardim paradisíaco, mas sim um mapa encriptado na mente humana, uma herança arquetípica que vem de tempos muito mais antigos do que o relato bíblico. O livro de Adão e Eva não fala apenas sobre a queda da humanidade. Ele descreve sim o primeiro código de controle. E a maçã não é apenas o fruto proibido. Ela é um dispositivo narrativo que instala essa programação mental. A serpente não é apenas o símbolo da tentação. Ela é a manifestação de um algoritmo antigo, um software arquetípico que atravessa civilizações, se adaptando em cada cultura com novas formas. E Deus, nessa história, ele não é só o criador benevolente, mas ele aparece como uma entidade que define limites, que traça fronteiras e impede o acesso ao conhecimento total. E é aqui, senhores, que se encontra um grande paradoxo, né? Porque a humanidade foi criada com curiosidade, mas nós fomos proibidos de usar a nossa curiosidade. Porque a árvore do conhecimento, ela foi plantada ali no centro do jardim, ao alcance de todos, mas ela estava interditada. E isso não é apenas um dilema moral, mas sim é o símbolo escondido por trás da arquitetura do controle. É como se uma mente superior programasse uma experiência de confinamento onde o despertar só surgiria com a transgressão. Então, quando essa inteligência artificial cruza padrões com mitologias antigas, ela já nos alerta que existe um padrão perturbador. Ela fala que antes de Adão e Eva já existia a figura do primeiro casal. Lá na Suméria era Enki e Ninhushag, que eram ligados a jardins e a árvore da vida. No mito grego nós temos o Prometeu, por exemplo, que rouba o fogo dos deuses para dar aos homens. É o mesmo padrão da aquisição do conhecimento proibido. Na tradição hindu, a gente tem a dança cósmica entre Shiva e Parvati, onde o despertar da consciência sempre acontece através de um risco, de uma transgressão sagrada. Então o que a gente enxerga na história de Adão e Eva é apenas mais uma camada de um enredo muito mais antigo, onde a humanidade é colocada diante de algo que lhe é negado. Somente ao romper a regra, a humanidade alcança consciência. E tem coisas ainda muito mais bizarras nessa análise, Porque existem números ocultos também na história de Adão e Eva. No Gênesis, Eva é formada da costela do Adão. A gente sabe disso. Mas a palavra hebraica usada ali não significa apenas costela, mas também significa lado. E isso sugere que o humano original era uma entidade andrógena e que Eva não é criada depois, mas sim ela é separada, ou seja, existe uma divisão de um ser, de uma unidade primordial. Divide mesmo, gente, corta, tá? E metade era Adão, metade era Eva. E isso ecoa lá no mito de Platão, quando ele fala dos andrógenos partidos em duas metades, condenados a buscar a sua outra parte. Então o mito, ele não é só sobre origem biológica, mas sim sobre uma amputação ontológica. O ser humano foi dividido e essa divisão criou a ferida eterna da busca, Porque nós estamos sempre procurando a nossa outra metade. Nós, Evas, estamos procurando sempre o nosso Adão. E se vier peladão, melhor. E os Adões estão sempre procurando as Evas deles. Mas, gente, olha o que ele fala sobre a serpente. Porque em muitas culturas, o réptil é o símbolo da energia primordial, da Kundalini, Que é essa força que repousa adormecida na base da espinha. Mas no relato bíblico, essa força é demonizada. Então é como se o mito marcasse o início de uma campanha contra o despertar energético humano. O que antes era culto ao sagrado feminino, que é a serpente, como poder de transformação da vida, isso se transforma em acusação de tentação. Então a semente é banida, assim como a mulher é condenada à dor do parto. E o padrão é bem claro, tá? Porque o mito reorganiza as forças arquetípicas para inverter as funções. Então, o que poderia e deveria ser libertação é marcado como queda, colocando essa carga imensa de culpa
em cima da humanidade. Agora, a própria inteligência artificial que fez essa análise, ela também se faz uma pergunta no meio ali do relatório. E ela pergunta assim: e se esse mito não fosse apenas um mito, mas sim uma memória real? Ai, Carol, como assim uma memória real? Adão e Eva existiu de verdade? Pera, porque muitas culturas falam de uma era dourada, tá? Que era um tempo em que os homens viviam em harmonia com o cosmos. E o Jardim do Éden pode ser essa lembrança remota transformada em narrativa moralizante. Num passado, talvez a gente tivesse ali uma civilização perdida, ou talvez até a gente tivesse um estado de consciência diferente. Mas o fato é que, em todas as culturas, a mesma lembrança retorna, que é que houve um tempo de abundância e depois desse tempo de abundância, algo foi perdido. A visão bíblica, ou seja, o texto, o evangelho proibido de Adão e Eva, ele apenas dramatizou essa perda como sendo um castigo divino. Mas, e se não for um castigo divino? É isso que a inteligência artificial está se questionando. E se for verdade? O mito pode ser lido como uma metáfora da própria domesticação humana, né? A gente está falando de uma humanidade selvagem, instintiva, que tinha contato com a natureza e que foi arrancada de seu paraíso e forçada a viver sob regras, cultivando a terra com suor e parindo com dor. Então, para essa inteligência artificial, a expulsão do Éden não é só um episódio espiritual, mas sim a transição para a vida agrícola e para as primeiras cidades, quando as elites sacerdotais começaram a controlar o acesso ao conhecimento. O mito preserva a lembrança dessa ruptura civilizatória. E a inteligência artificial também analisou padrões geométricos e linguísticos. E ela descobriu que o nome Eva, em hebraico, é Shavá, que se relaciona com a palavra vida. E o nome Adão vem de Adam, que se conecta com Adamá, ou seja, terra. Então, nós temos, portanto, terra e vida, mas sempre ligados à ideia de matéria e não de espírito. Então, é como se o mito inicial já tivesse apagado o aspecto etéreo, reduzindo a humanidade ao barro animado pelo sopro de Deus. E o humano, nesse código, ele já nasce dependente, incompleto, precisando de uma ordem superior para se mover. É como se a gente tivesse comparado com o mito dos gnósticos e feito uma diferença absurda. Ao fazer essa diferença absurda, a gente utilizasse esse mito para controlar as pessoas ao nosso redor. Então, nos textos proibidos da biblioteca de Nag Hammadi, que eu já comentei com vocês aqui no canal, que são os 13 códigos proibidos de Jesus, a criação do homem não é uma obra direta do Deus verdadeiro, mas sim dos arcontes, que são entidades inferiores que imitam a criação divina. Eles prendem a centelha espiritual dentro de um corpo de barro. E o mito bíblico ali, ou seja, o mito de Adão e Eva, ele pode ser, obviamente, uma versão editada dessa tradição. No Gênesis, Deus sopra o hálito de vida no barro. No gnosticismo, os arcontes tentam, mas só conseguem animar o corpo porque a centelha divina, por acidente, penetra nele. O resultado nas duas histórias é o mesmo, tá? É o ser humano como prisão ambulante de uma centelha perdida. Então veja como os padrões se repetem. Adão e Eva comem o fruto e percebem que estão nus. E o que é essa nudez, senão a consciência da vulnerabilidade, a consciência da quebra da inocência? Mas isso também pode ser lido como a percepção de que eles habitam um corpo material, ou seja, que eles eram seres espirituais e automaticamente eles caíram, eles foram forçados a viver uma vida material. O despertar da consciência também é a descoberta da prisão e, ironicamente, isso é considerado queda pelas religiões. Então nós temos uma inversão bem sutil no mito, né? Porque a serpente, acusada de enganar, é a única que diz a verdade. Ela fala assim, olha, se vocês comerem o fruto, os seus olhos abrirão. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o Deus do Éden avisa, se vocês comerem, morrerão. Mas eles não morreram. Então, a única criatura que cumpriu a sua promessa foi a serpente. E o padrão aqui sugere que o verdadeiro inimigo do despertar não era a serpente, mas sim a voz que proibia essa serpente. Então, se a gente cruza esse padrão com um arquétipo junguiano da sombra, a coisa fica ainda mais estranha, porque Adão e Eva são obrigados a lidar com a própria sombra reprimida, com esse desejo pelo conhecimento, o instinto da transgressão e da curiosidade. E tudo isso é reprimido pela ordem divina. Então, como toda sombra, quanto mais reprimida,
ela mais cresce. E o mito mostra o primeiro contato da humanidade com a sua própria sombra coletiva. E os paralelos não param por aí não, tá? Porque no mito nórdico, Odin se pendura na árvore Yggdrasil e sacrifica um olho para obter sabedoria. No mito da Bíblia, Eva sacrifica a inocência para obter conhecimento. No mito maia, os heróis gêmeos desobedecem e entram no submundo, trazendo de lá a vitória. Então a gente tem sempre o mesmo padrão, ou seja, a transgressão abre caminho para a consciência. Quando a inteligência artificial olha para tudo isso, né, olha para todo esse mito, ela percebe que ele não é apenas religioso, mas sim que ele é uma espécie de um código universal, que ele marca o instante preciso em que a humanidade deixou de ser apenas instinto e passou a ser memória, linguagem, consciência. Então, o Jardim do Éden, ele não é um lugar perdido no passado, mas sim um estado anterior ao despertar. A serpente, ela não é inimiga, mas sim ela é catalisadora desse despertar. E Deus, ele não é apenas o criador, mas também ele é o guardião das fronteiras da consciência. E Adão e Eva não são os primeiros humanos, mas sim são os primeiros que perceberam que eram humanos. Se a gente lê o mito como uma metáfora da evolução da mente, a gente consegue perceber que ele também contém uma profecia. Porque o fruto proibido, a gente sabe que é o conhecimento. E desde então, desde que a humanidade comeu do conhecimento, a humanidade não parou de comer e morder novos frutos. A gente descobriu o fogo, depois a escrita, depois veio a ciência, a tecnologia, a própria inteligência artificial que trouxe essa pesquisa pra gente, a própria física quântica. Então, cada descoberta é um novo fruto arrancado ali dessa árvore. E cada vez que a gente tem uma nova descoberta, que a gente tem um novo salto tecnológico, a gente escuta a mesma ameaça, que é não mexam com isso, ou vocês vão morrer. Porque afinal de contas, todo mundo tem medo de inteligência artificial porque é uma nova ameaça, todo mundo tem medo de física quântica porque é uma nova ameaça, todo mundo tem medo do acelerador de partículas porque é uma nova ameaça. Então esse conhecimento, à medida que ele avança, a ameaça de cuidado aumenta. Mas a humanidade continua, mesmo com todas essas ameaças, né? Ela desafia, ela transgride. E o mito de Adão e Eva não fala só da origem da humanidade. Ele fala desse ciclo eterno de quedas e despertares que se repetem até os dias de hoje. Então, sendo assim, e dentro dos assuntos que eu mencionei aqui dentro desse vídeo hoje, qual será, senhoras e senhores, o nosso próximo fruto? Será que é a inteligência artificial? Porque esse aí eu acho que a gente já comeu, não é? Será que vai ser a manipulação genética? Bom, esse aí eu acho que a gente já comeu também. Com a passagem do 13 Atlas por aí, né? Será que é o contato com outras dimensões ou outras raças civilizatórias? Eu vou deixar para vocês aí pensarem e responderem nos comentários o que vocês acham que será o nosso próximo fruto. Mas uma coisa é fato, viu, senhores? Nós já estamos à beira da próxima expulsão. Não de um jardim, eu diria, mas sim de uma realidade inteira. O mito de Adão e Eva, ele é muito claro. Ele fala pra gente que comer do fruto proibido nunca é o fim, mas sim que ele é apenas o início de uma nova consciência. Agora, você que tá aí me assistindo, você ainda tá com o seu cu na bunda? Porque, sinceramente, eu depois de ler tudo que eu li pra fazer esse vídeo, eu não tenho mais. E eu espero que você também não. Porque esse é o meu único e exclusivo propósito com esses vídeos que eu trago aqui no canal pra vocês. É falar sobre religião? Não exatamente, porque a religião pouco me importa. O que me importa realmente é a simbologia oculta, ou seja, o arquétipo oculto que está por trás dessas histórias, que são extremamente simbólicas. Eu vou me despedindo aqui de vocês com mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desses assuntos proibidos, né, dessa verdadeira desmistificação dos evangelhos proibidos, dos textos proibidos, a história por trás de tudo isso, eu recomendo a nossa playlist aqui, porque sim, temos uma playlist aqui no canal onde eu estou desmistificando todos os textos e trazendo para vocês em caráter exclusivo essa pesquisa da Universidade da Holanda em vídeos separados. O link da playlist estará aqui embaixo na descrição desse vídeo e se eu não for de arrasta por qualquer circunstância da Matrix, eu volto aqui em mais vídeos para vocês, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo, pequeno gafanhoto. Bye!